Bom, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar aí o nosso assunto, que é o assunto dos amplificadores operacionais, tá bom? Como hoje eu tenho ainda que estipular, pelo menos uma parcela dos trabalhos que vão compor a nota da V2, então eu resolvi gravar mais cedo para poder ficar trabalhando aí em seguida até mais tarde para disponibilizar a atividade para vocês, tá bom? Então, hoje é dia 8, né? Vamos aqui. Então, hoje é dia 08, né? Do 5, cadeira de circuito CC, né? Abreviadamente. Então, o nosso assunto continua sendo AMPIOP, certo? Muito bem. A gente veio conversando, né? Os amplificadores operacionais, né? De uma maneira simplificada, eu posso representá-los assim, né? Ó, aqui, uma entrada não inversora, uma entrada inversora, aqui uma saída, né? Saída de tensão. E aqui as alimentações, né? Mais VCC, menos VCC. Não necessariamente as tensões precisam ser iguais, tá bom? Mas assim é a nossa representação simplificada do amplificador operacional. Então, geralmente essas alimentações elas vão até 20, 24 volts, né? De 5 a 24 volts por aí. Não excedem muito esses valores, tá bom? Nós desejamos sempre trabalhar com esse amplificador operacional na região linear. Então, como a gente vem conversando, a região linear é aquela que eu preciso, né? Geralmente, para garantir essa operação na região linear, eu tenho circuitos que têm feedback, né? Ou seja, um resistor ligado da saída para a entrada e na entrada inversora, um feedback negativo, para garantir a estabilidade do componente, certo? Nós trabalhamos aí com o AMPIOP, que é um amplificador operacional ideal. Ele tem para uma ampla faixa de operações, né, de circuitos e aplicações, essa idealização do amplificador operacional me permite estudar esses circuitos sem muita diferença da modelagem teórica com o funcionamento prático, né? E para isso a gente considera que a tensão, né, ó, no pino positivo ela é igual à tensão no pino negativo, que é o chamado curto virtual. Lembrando aí o que a gente estava comentando na aula passada, né? E também a corrente que entra no polo positivo é igual à corrente que entra no negativo, que é igual a zero, né? Então eu tenho uma elevada impedância de entrada. Então a gente veio conversando sobre isso, né? E também percebemos que essa tensão mais VCC aqui, ó, em menos VCC, né? São as tensões máximas que eu posso ter na saída, né? Então, a gente falou aqui da região linear, falamos aqui do AMPIOP ideal, né? E se a gente quiser falar de saturação, né, ó, a gente pode colocar aqui que a saturação ocorre em mais ou menos VCC, né? Essas tensões aí de alimentação, né? A saturação acontece na alimentação do meu CI, do meu amplificador operacional, tá bom? Deixa eu mostrar um exemplo de um amplificador operacional saturado para vocês verem, ó. Vou colocar aqui justamente mostrar para vocês aqui, ó, como é que acontece a saturação dele, né? Então a gente tem, se vocês observarem aqui, ó, considerando que eu tenho um amplificador operacional, né, naquele modo de ligação, que é o modo de funcionamento, né, circuito inversor, né, considerando que eu tenho a senoide na entrada, então observe, ó,
Aqui é a minha senoide da entrada, essa curva amarela, estão vendo? Ó? A saída do meu amplificador tá justamente oposta à entrada, estão vendo? Porque é o amplificador inversor na configuração. Só que a entrada é senoidal e a saída tenderia a ser senoidal. Ó. E por que não foi senoidal? Bom, porque saturou, né? Chegou no nível máximo de tensão em que o CI não pode oferecer mais do que isso, que é a tensão de alimentação, que deve ser aqui por volta de 5, 10, 12 volts, né? Deve ser aí mais ou menos 12 volts a alimentação do CI, porque observe que é 5 volts por divisão, tá vendo? Então, para minha saída aqui, ó, eu tenho uma divisão, 5 volts, 10 volts, aqui seria 15 volts, bem aqui, ó. Aqui. Aqui é 0, 5 volts, 10 volts, aqui 15 volts. Então, ele deve estar na faixa aí dos 12 volts a alimentação do CI, mais ou menos 12 volts. E aí, como a minha saída tende a, devido ao ganho, né, dessa configuração do amplificador, tende a passar dos 12, ele satura em 12, ó, tanto em mais 12 quanto em menos 12. E aí temos uma figura do osciloscópio de um amplificador operacional ligado na configuração inversora. Tá bom? Mostrando aí a saturação que a gente acabou de comentar. Muito bem. Então, falamos aí da saturação, né? Os amplificadores operacionais, né, eles vêm empacotados, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui também o símbolo, aliás, um desenho esquemático do encapsulamento dele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bom, aqui nós temos um exemplo de um amplificador operacional, né? Num CI de 8 pinos, ó. DIP. Aqui nós temos ó, o chanfro do CI. Ao lado esquerdo nós temos o pino 1. E nós contamos os pinos do CI no sentido anti-horário, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse CI nós vemos aqui, ó, que a alimentação positiva dele, ó, mais V, está no pino 7. A alimentação negativa dele, ó, menos V, está no pino 4. Então, aqui é que eu vou determinar os limites de saturação do meu amplificador operacional. As duas entradas, a inversora no pino 2, a não inversora no pino 3. Né? Aqui, ó, o pino 1 e o pino 5, relacionados ao offset, não vamos entrar nesse detalhe agora, e o pino 8 é um pino não utilizado. E aí nós temos um amplificador operacional, né? Apenas um num CI, né? Então, um CI com apenas um. Você tem CIs com 2 ampiops, tá bom? Esse aqui tem só um. Ok. Deixa eu mostrar para vocês o que eu comentei na aula passada, mas não deu para explicar, apresentar, né? Eu falei para vocês que o amplificador operacional, né? Ele não é tão simples quanto aquela figurinha, né? Ele é composto de vários transistores, ó. Então aqui é um circuito interno de um amplificador operacional, com os pinos, né? Aqui o pino 1 de offset, ó. Aqui o pino 6 da saída, ó. Aqui o pino 4 do limite negativo, né, de saturação. Aqui o pino 7, ó, limite positivo de saturação. Aqui a entrada não inversora, ó. Aqui o pino do offset, o outro pino do offset que a gente comentou, ó. Aqui a entrada inversora, ó, pino 2, tá certo? Então esse é um esquemático aqui do nosso amplificador operacional, né? Observe que ele internamente, né, a circuitaria do CI é cheia de transistores. Então o terra virtual, desculpa, o curto-circuito virtual, ele é mantido por essa associação de componentes aqui. Então, eu não tenho um curto-circuito interno, tá? Entre a entrada inversora e a não inversora. Observe que eu não tenho um curto-circuito. Eu tenho um transistor aqui, tenho um transistor aqui, ó, ligando essas duas entradas, a inversora e a não inversora. Não é um curto, mas essa configuração de componentes
faz com que, ao se estabilizar, o CI garanta que a tensão na entrada inversora tem aproximadamente o mesmo valor que a tensão na entrada não inversora. Mas o CI, né, o amplificador operacional, ele segura essas tensões. Essa faixa da região linear é bem estreita, essas tensões elas são muito próximas. Ok? Então, isso que eu queria comentar com vocês. Então, está aí um exemplo de um amplificador operacional real, né? É um dos mais conhecidos, famosos, que é o 741. Tá bom? Os detalhes do circuito aí. Com capacitores, resistores, transistores. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. E a gente está seguindo no nosso estudo de amplificadores operacionais, né? Comentamos também, pessoal, algumas considerações que seriam interessantes da gente comentar, tá? Que Não, vou deixar para a próxima aula essa parte. Vamos continuar o que a gente estava fazendo na aula passada. Então, a gente, na aula passada, trabalhou com um amplificador operacional na configuração inversora, né? A configuração inversora, ó, a gente tem da seguinte forma. A configuração inversora, como a gente trabalhou na aula passada, tem esse desenho aqui, ó. A gente viu na aula passada o circuito amplificador inversor. Vamos relembrar, né? Ele tem a seguinte configuração, ó. Nós temos aqui o amplificador, vou descer mais um pouquinho, né? Então, e mais para baixo um pouco. Aqui ele, colocando a inversora em cima, aqui embaixo, né? A gente tem uma realimentação aqui, ó. Não é isso? Aqui no pino não inversor. O pino inversor, desculpe. O pino não inversor, que é o positivo, ele é aterrado, né? Nessa configuração. E eu tenho aqui um resistor, ó. Esse resistor é o RF, que é o de feedback. Esse aqui é o RS, que é o da fonte. E aí nós temos a fonte aqui ligada no terra, que é a nossa fonte VS, V-Source. E aqui na saída nós temos o V0. Ok? Aí temos aqui a alimentação, né? Ó, mais VCC, tanto faz botar em cima ou embaixo, não tem problema. Menos VCC. Então esse é o nosso amplificador inversor, né? A gente viu que a saída V0 dele, ó, essa saída aqui, V0, é RF negativo, né? Que é inversor, menos RF sobre RS, vezes VS, que é a tensão da fonte. E aí a gente discutiu um pouco esse resultado, lembram? A gente comentou que esse tipo de amplificador, ó, ele inverte, né, na saída o sinal da entrada, ou seja, ele acrescenta aí uma defasagem de 180 graus, né, se for um sinal periódico. Né, então ele inverte o sinal se for contínuo, né, e defasa 180 graus se for alternado. E a gente pode aplicar um determinado ganho aqui. Então eu posso dizer que V0, sem problema nenhum, eu posso dizer que V0 é menos um ganho vezes VS. Né? Esse ganho eu posso fazer se RF, ó, maior do que RS. Vocês concordam que essa fração aqui, se o numerador é maior, então essa fração vai dar maior do que 1. E aí eu tenho a amplificação, né, do sinal. A minha saída V0 ela vai ser maior do que VS. Amplificação. E se o meu RS for maior do que o RF, aí eu posso dizer que eu tenho uma atenuação, né? Vamos colocar assim, tá? Atenuação, uma diminuição do sinal, né? Se eu tiver o denominador maior do que o numerador, vai dar um número entre 0 e 1, multiplicado por VS, eu vou rebaixar o sinal de VS em V0. Esse foi o amplificador inversor que nós olhamos.
Muito bem. Aí essa foi a primeira configuração interessante aí do amplificador operacional, em que o ganho do circuito é plenamente determinado e eu posso determinar qual é o ganho do circuito, RF sobre RS, através dos resistores que eu coloco aqui no meu circuito junto ao amplificador operacional. Ok? Aí a gente vai seguir na sequência com um amplificador não inversor. Então a gente viu aqui o amplificador inversor, vamos agora para o amplificador não inversor. Então, vamos aqui, ó, deixa eu só desmarcar aqui esse ajuste. Amplificador não inversor. O amplificador não inversor, ele tem essa seguinte configuração. É semelhante, só que a gente inverte a fonte, tá? E ao invés de só aterrar uma das entradas, a gente aterra com um resistor. Então vamos lá. Ó. Aqui está o amplificador operacional, entrada inversora, não inversora. Agora a fonte vai vir na não inversora, né? Ó. Mais, menos, tá? Aterrada aqui, ó. Vou chamar essa fonte de VG. Esse é o... Vamos chamar de VS, né? Estava trabalhando com VS, né? Aqui o RS, vamos manter o padrão, tá? Não, vamos fazer conforme o livro para não confundir. Então, vou chamar aqui de VG, aqui RG, tá bom? E aqui, ó, a gente vai ter um resistor aterrado aqui, e esse resistor vai continuar sendo o RS. Ok? Aí a gente vai ter aqui, ó, a realimentação. E aqui o resistor de feedback. Aqui a gente vai ter, ó, a tensão V0, né? Então, ok, como é que a gente faz a análise do amplificador operacional nas configurações? A gente faz aquelas duas considerações do funcionamento ideal, né, do amplificador operacional. Então, observe que aqui, ó, qual é a primeira das considerações, né? A tensão aqui no mais é a mesma tensão aqui no menos na entrada do amplificador operacional. E eu vou dizer que a corrente não entra, né, no amp-op. Então, essa corrente aqui, ó, I1 é igual a essa corrente aqui, ó, I2. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Se eu não tenho corrente entrando aqui, é 0 amperes, né, então eu não tenho queda de tensão nesse resistor RG, embora eu tenha que colocá-lo aqui, tá bom? Então, eu não tenho queda nesse resistor RG. Então, a minha tensão nesse ponto bem aqui, ó, é o próprio VG. E como o amplificador operacional ele repete essa tensão do lado de cá, ó, então bem aqui eu tenho VG também. Muito bem, então agora eu posso dizer que I1 é igual a I2. E vai ser I1 aqui do lado de cá, eu tenho 0 volts, né? Vai ser, ó, 0 menos VG sobre RS, que é a corrente I1, é igual à corrente I2. Vai ser o quê? Ó? Corrente da esquerda para a direita, então é VG menos V0 sobre RF, né? Que é a resistência aí. Ok, então vou passar, ó, aqui é 0, né? Meu RF para lá. Vai ficar, ó, menos RF, RS, VG é igual a VG menos V0. Vamos isolar agora o V0. Vou passar o V0 para lá. Então, vem positivo. Aí vai ter VG já do lado de cá. E esse fator vai para o lado de lá. É negativo, vai positivo. Mais RF, RS, VG. E aí a gente chega nessa seguinte equação. Ó. Se eu colocar VG em evidência, vai ficar 1 mais RF, RS vezes VG. E essa é a nossa fórmula do amplificador, né, o circuito amplificador não inversor. Aqui, ó, VG. Então, que interessante, né? Observe que agora não tem um sinal de menos para a tensão de saída V0. Eu vou ter um fator aqui, ó, multiplicado por VG. Posso dizer
que aqui o nosso V0, ó, é igual a um ganho A vezes VG, né? E o ganho é 1 mais RF sobre RS. Não temos mais a inversão do sinal. Então, a tensão de saída vai ter a mesma forma da tensão de entrada, né? Se ela é senoidal, na entrada vai ser senoidal na saída, sem defasagem. Se ela for retangular na entrada, vai ser retangular na saída, sem defasagem. Então, ele vai repetir o sinal, só que de maneira amplificada. Observe aqui, ó, que eu não vou conseguir atenuar o sinal. Por quê? Porque o que eu posso configurar aqui nesse meu circuito não inversor é definir quem é o RF e definir quem é o RS. Mas independente dos valores que eu coloque aqui, ó, né, isso pode dar um valor maior do que 1, né, essa divisão, e essa divisão pode dar um valor menor do que 1. Mas mesmo assim eu vou estar amplificando, porque ó, essa conta, que é essa aqui, né, ó, independente se ela der maior ou menor do que 1, eu não vou somar com 1, então o resultado do ganho vai ser sempre maior do que 1. Então esse amplificador ele não tem a capacidade de atenuação, ele só amplifica mesmo, vai pegar o sinal de entrada e vai colocar algumas vezes a mais na saída, dependendo da nossa conta aqui que a gente vai estabelecer. Então a característica é que ele apenas amplifica. Não atenua o sinal. Não é capaz, não pode, né, atenuar o sinal de entrada na saída. Certo? Ele não tem essa capacidade, ele apenas amplifica, né? Esse é um amplificador não inversor. Para eu garantir que ele opere na região linear, né? Na região linear, eu tenho que garantir que a saída dele não ultrapasse o quê? O mais VCC e o menos VCC. A análise é a mesma que a gente fez na aula passada. Então, ó, se o meu V0, né, no limite pode ser mais ou menos VCC, né? Então, no limite eu vou ter, ó, mais VCC igual a 1 mais RF sobre RS, VG, né? Então, para que eu não ultrapasse a minha tensão VCC, o meu VG vai ser no máximo, né? Ó, no máximo, VCC sobre, né? Ó, passa dividindo, 1 mais RF sobre RS, né? Ó. Eu posso colocar aqui até em módulo isso aqui, né? Ó. Então, o meu VG não pode ser maior do que essa fração, né? VCC sobre 1 mais RF, RS, tá? Para eu garantir aí os limites de operação do meu amplificador não inversor. Muito bem, amplificador não inversor. Vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu colocar aqui na próxima página. Então, um exemplo aqui para amplificador não inversor. Exemplo. Aqui, ó. Vamos lá, exemplo. Projete um amplificador não inversor. Ó, é bem simples, não é isso? Projete um amplificador não inversor de ganho 6. Ou seja, quer que a saída seja 6 vezes maior do que a entrada, né? Então, o amplificador não inversor, né? A gente viu como é que é.
a gente vai ter aqui, ó, na entrada não inversora, né? É que a gente vai ter uma tensão aqui, ó, VG. Na entrada inversora, né? Eu vou ter apenas aquela resistência, né, ó, RS, né, mais aterrado. E a gente vai ter o feedback aqui, ó, que é o RF, né, ó, o RF, e aqui a nossa saída V0, não é? E aí a gente acabou de deduzir que o nosso V0 ele é igual a 1 mais RF sobre RS vezes VG. Ok, só que ele quer um amplificador inversor de ganho 6, então o nosso ganho aqui, ó, tem que ser igual a 6. Então daqui a gente tira aqui 1 mais RF sobre RS, tem que ser 6, né? Ó. Se eu fizer aqui essa multiplicação, ó, desse lado de cá, né, como é que vai ficar? Vai ficar RS, ó, RS vezes 1 mais RF, né, dividido por RS. Não é isso? Essa conta? RS mais RF sobre RS, concorda? É só tirar o MMC, né? Isso é igual a 6. Aí daqui, ó, a gente vai ter o RS passa multiplicando para lá, fica RS mais RF igual a 6RS. Ok, posso passar um RS para lá, então meu RF, o RS vai passar negativo, então vai ficar 5RS só porque passou um negativo. Então aqui a nossa expressão do RF em função do RS para esse projeto, né? Para um ganho de 6, o meu RF tem que ser 5RS. E aí a gente tem que pegar aquelas tabelas, né, que tem resistores comerciais, para a gente ver aqui quais resistores são existentes, tem um fator de multiplicação 5. Uma possibilidade, né, é se eu considerar, ó, né, se né, eu considerar, deixa eu só melhorar isso aqui, né, tá bom, se eu considerar, ó, o RS igual a 1K, então eu vou ter um RF igual a 5 vezes 1K, né, ou seja, 5K que são valores comerciais, né, então o resistor de 1K ohm para o RS e para o RF 5K ohm. Essa seria a resposta da nossa letra A. E na letra B, o que, que ele diz? Digamos, vamos lá. Ó. Queremos amplificar VG. Queremos amplificar VG no range de VG maior ou igual do que menos 1,5, menor ou igual que mais 1,5. Essas são as possibilidades do meu sinal de entrada VG. Quais as tensões de alimentação do CI, né, do Ampiop, né, ó, para operação na região linear. Então, observe, ó, ele está querendo saber essa tensão aqui, ó, menos V. Eu não sei se é igual, né? Então, vou chamar aqui, ó, menos VCC. Vou chamar assim, ó. Vou colocar aqui
mais VCC menos vou botar DD, tá? VDD, que eu não sei se o projeto vai necessitar que sejam iguais essas tensões, tá? Vamos colocar mais VCC menos VDD. Ok, então o que eu preciso saber? Ó? Qual é a expressão aqui do meu projeto? Né? A expressão desse projeto é essa. Lembra? A gente acabou de começar a questão por aqui, né? Ó, essa é a expressão de saída do meu circuito do projeto. Opa. Vamos só aqui puxar um pouquinho para não deixar esse negócio feio. Então, no meu V0, nesse meu projeto, vai ser o quê? Vai ser 1 mais RF, que é 5K, sobre RS, que é 1K, né? Vezes VG. Isso aqui vai dar um V0, ó, como esperado, né? 5K sobre 1K, corta o K, 5 por 1 dá 5, mais 1 dá 6 VG, né? Que era o esperado, ele queria justamente um ganho 6, né? A tensão de saída é 6 vezes a tensão de entrada. Muito bem, ok. Só que aí, ó, essa minha tensão VG, ela varia nesse intervalo. Então, eu vou ter duas possibilidades de limite aqui, ó. No limite, o meu V0 pode ser 6 vezes 1,5 positivo, né? Que daria, ó, 1,5 duas vezes dá 3, 6, 9, né? 6 vezes dá 9. Então, o meu V0 pode ser 9 volts, né? E o meu V0 pode chegar negativamente a qual valor? 6 vezes menos 1,5, que é o limite inferior aqui do V0, né? Então, pode chegar aí a menos 9. Eu podia ter até mantido lá o VCC. Então, esses são os extremos de operação do meu ampiop na saída. Ó. Mais 9 menos 9. Então, o meu VCC, que é a parte positiva da alimentação lá, do CI, né, vai ser 9 volts. E o meu VDD, no caso, né, ó, vai ser menos 9 volts. Eu tenho que, pelo menos, colocar mais ou menos 9 volts aqui para garantir que eu possa trabalhar com essa região de VG, que vai me dar uma região de V0 de mais ou menos 9 volts. Então, tem que ter pelo menos isso. Então, o meu VCC, ó, né, tem que ser maior do que ou igual a 9, está maior para não ser no limite assim, né? E o meu VDD, ó, tem que ser ou menos 9 ou menor, tá? Menos 10, menos 11, para poder conseguir ter uma saída de menos 9 aqui em V0, tá bom? Então, isso aí é um amplificador não inversor, certo? Deixa eu só ver aqui onde é que a gente está. Amplificador não inversor. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se nós temos aqui uma outra aplicação do não inversor. Acho que não. Não. Então vamos aqui agora para o amplificador somador, né? Circuito amplificador somador. Então a gente revisitou aqui o amplificador inversor, falamos do não inversor. Aqui um exemplo do não inversor. Vamos fazer agora o amplificador somador. Ó. Opa. Amplificador somador. Então, no amplificador somador, né, a gente vai ter a seguinte característica. No amplificador somador, vamos lá. Ele tem essa configuração. Ó. Vou colocar aqui o ampiop.
aqui. Aqui, ó, não inversor, ou inversor, não inversor. Eu vou ter aqui, ó, no somador, a entrada não inversora aterrada. E aqui na entrada inversora eu vou ter as fontes que eu vou querer somar, cada uma com seu resistor adequado. Então eu vou ter aqui, ó. Vou botar aqui 3. Então eu vou ter aqui a primeira fonte, ó. Aliás, a primeira aqui em cima. Se eu consigo escrever aqui. Se tirar isso daqui, acho que ele não vai deixar. Então tem que dar um afastadinho, se eu consigo aqui. O zoom. Vamos tirar um pouquinho o zoom para poder trabalhar nesse pedaço, tá? Tirei muito, né? Tirei muito o zoom. Deixa eu voltar. Só um pouco. Tirando muito, né? Só um pouquinho, vai. Então eu vou fazer o seguinte, pronto, deu certo, tá aqui. Então eu vou ter aqui, ó, essa minha primeira fonte aqui, não deu muito certo, né? Eu vou então selecionar e vou passar um pouco mais para a direita, ou melhor, já devia ter feito isso, tá? Então vamos selecionar isso aqui. Passar um pouquinho aqui mais para a direita. Pronto, tá bom aqui. Muito bem, então a gente tem, ó, na entrada inversora as fontes que aqui eu vou querer desejar serem somadas no meu circuito somador, tá? Aqui, ó. Então aqui eu vou ter, ó, a tensão VA, aqui o resistor RA, aqui a tensão VB, aqui o resistor RB, aqui a tensão VC, aqui o resistor RC. E vou ter o feedback aqui na saída, né? Ó. Feedback na saída, ó. Vai ser o resistor RF, né? A gente já conhece. Aqui eu vou ter a minha tensão V0, ó, na saída, tá? Tensão V0 na saída. Ok, aí o que a gente vai fazer, ó? Eu estou projetando esse circuito amplificador, né? Justamente para identificar essa característica de somador. Observe agora que eu tenho 3 fontes, né? Então eu vou ter, é como se eu tivesse uma corrente aqui, ó, da fonte VA, que eu vou chamar de IA. Eu vou ter uma corrente aqui, ó, da fonte VB, que eu vou chamar de IB. Eu vou ter uma fonte aqui da tensão, uma corrente da fonte VC, que eu vou chamar de IC. Essas correntes, elas vão se juntar aqui, né? A lei de Kirchhoff das correntes. Elas vão se juntar nesse nó. De forma que, como não tem corrente entrando no ampliop, ó, vai ser igual essa corrente I, né? E não tem a corrente aqui é 0 amperes, então vai ser igual a corrente I aqui, ó. De forma que isso é usando a propriedade da impedância elevada de entrada. Se eu usar a propriedade do curto-circuito virtual, aqui eu tenho 0 volts, ó, que é a referência. Então aqui internamente eu vou ter também nesse ponto aqui 0 volts. É isso? Muito bem, então minha corrente total I tem que ser igual a IA mais IB mais IC. Então, esse é o equacionamento do amplificador somador. Minha corrente I tem que ser igual a IA mais IB mais IC. Quem é a minha corrente I? A minha corrente I vai ser 0 menos V0, né? Ó. Vamos ver se eu consigo. Acho que vai ficar grande, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer isso aqui.
para cá, para baixo. Então, a minha corrente I vai ser 0 menos V0 sobre RF, concordam? Quem é a minha corrente IA? IA é a corrente nesse resistor RA. Então, vai ser VA menos a tensão desse lado, ó. Se eu for percorrendo aqui, ó, a tensão é 0 volts, essa mesma tensão, né? Então, vai ser VA menos 0 sobre RA, essa é a corrente IA. Quem é a corrente IB? A corrente sobre o resistor RB. Vai ser, então aqui mais, né, ó, VB minúsculo, né, que eu estou usando, menos 0 sobre RB, mais a corrente IC, que é essa corrente aqui, ó, que é VC menos 0 sobre RC. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho V0, né? Eu vou colocar esse menos aqui para baixo, que é a mesma coisa, né? É um menos 1, tanto faz ele estar em cima ou embaixo, então em vez de ficar menos V0, vai ficar só V0. E o menos está aqui no RF. O RF vai multiplicando para o outro lado, né? Então vai ficar ó, menos RF vezes VA sobre RA mais VB sobre RB mais VC sobre RC. Então, observe ó, que essa aqui é a expressão de saída do meu amplificador somador. Então, ele soma as tensões de entrada, né, ó, escalonadas aí por suas resistências, né, ou seja, as tensões de entrada divididos pelas suas resistências, ao mesmo tempo em que inverte o sinal, né? Se você observar aí, ele também ele tem a questão do sinal negativo, ou seja, ele inverte também o sinal, né? Então, se eu tenho um sinal senoidal, se eu tenho um sinal senoidal, né, de entrada, a saída vai ser defasada de 180 graus, né, ó, porque eu tenho um sinal negativo aqui na saída, ó, certo? Ok, então essa é a expressão. Observe que eu estou somando as tensões, só que cada tensão é escalonada pela sua resistência, né, multiplicada aí por RF. Eu posso querer considerar, como sou eu que vou escolher o RA, o RB, o RC, né? Eu posso escolher um resistor apenas e colocar ele 3 vezes, né? Então, digamos que se eu faço aqui, ó, RA igual a RB igual a RC, que eu vou chamar aqui de RS, né? Então, eu vou botar um RS aqui no lugar do RA, um RS no lugar do RB, um RS no lugar do RC. Aí a expressão vai ficar, ó, V0 é menos RF VA sobre RS mais VB sobre RS mais VC sobre RS, né? Esse RS ó, pode ficar em evidência, então ele vem para fora. Vai ficar menos RF, né? 1 sobre RS, VA mais VB mais VC. E aí eu posso fazer esse produto, né? O produto aqui que estão multiplicados, né? Então, meu V0 seria menos RF sobre RS vezes VA mais VB
mais VC, e aqui a gente vê mais claramente o efeito somador desse circuito amplificador. Então, a gente tem aqui... Não foi que ele conseguiu fazer isso. Eu vou fazer aos poucos, tá? Eu faço essa reta aqui, faço essa reta aqui, aí ele entende melhor, né? Faço essa reta e faço só ligar aqui os pontos lá no mesmo, tá? Aqui, pronto. E a gente vê claramente aí o efeito somador desse amplificador, né? Então, eu poderia escolher aqui o RF e o RS para me dar o ganho, né? Então, eu teria aqui o meu V0 igual ao ganho, menos o ganho, né? Vezes a soma. Somatório das tensões, né? 0. Somatório das tensões, tá? Ok, mas seria aí com sinal invertido. Invertido, tá? No caso aqui seria VA mais VB mais VC. Ok? Por último, né? Ó, por último, e não menos interessante, essa aqui é uma possibilidade, né? Para encerrar aqui a demonstração aqui dos amplificadores somadores, eu posso também colocar, como eu que estou colocando no meu circuito as resistências, eu posso colocar, por exemplo, RF igual a RS. E aí eu teria todos os resistores iguais, não é isso? Ó. RA, né, igual a RS, RB igual a RS, RC igual a RS e RF igual a RS. Todo mundo igual aqui. Por exemplo, 4 resistores de 1K. Aí o que aconteceria com essa minha fórmula? Ó? Se eu fizesse isso, ficaria o RF sobre o RF, né, que seriam iguais, aí daria só o V0, ficaria igual a menos VA mais VB mais VC. Então é possível também escolher todos os resistores iguais e a gente ter uma soma pura, né? Uma soma pura. No sinal de saída, uma soma pura dos valores de entrada, lógico, com a defasagem de 180 graus, se for um sinal alternado, sinoidal ou sinal periódico. E se for um sinal contínuo, ele apenas vai com o sinal invertido. Então, se eu estou dando na entrada 10 volts, 10 volts e 10 volts, ele vai sair menos 30, né? Seria 10 mais 10 mais 10, 30, só com um sinal negativo. Vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo aqui do amplificador somador. Exemplo. Deixa eu... Então, um exemplo, né? Vamos lá. Determine V0 se VA igual a 0,1 volt e VB igual a 0,25 volts. Aí ele dá o circuito. Vamos olhar aqui o circuito que ele está dando, né? Eu vou desenhar ele aqui, tá? Amplificador operacional, menos, mais, vamos lá de novo aqui. Opa, menos, mais, e aí eu vou ter na entrada inversora esse resistor. Vou fazer assim para ganhar espaço, tá? Essa fonte, que ele chamou aqui de VA, eu vou ter esse resistor, dessa outra fonte, que ele chamou aqui de VB. Esse resistor aqui de 5K ohms,
esse resistor aqui de 25 kΩ, entrada aqui aterrada. A minha saída vai ter um resistor aqui de feedback. E aqui a minha tensão de saída V0. Aí ele quer que eu calcule esse V0, né? Mas essa resistência aqui, ó, é de 250K, tá? Ohms. E as tensões de alimentação aqui no meu CI, menos 10, a fonte simétrica, né? Menos 10 volts. Aqui no caso não é simétrica, né? São duas fontes, porque são valores diferentes. Mais 15 volts. Aí ele quer que eu calcule V0, se VA é 0,1 e VB é 0,25. Então vamos fazer direto aqui a conta, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, aqui eu vou ter uma corrente que eu vou chamar de IA, não é isso? Aqui eu vou ter IB, IA mais IB é igual a corrente I aqui no feedback. Ok, quem é IA? É VA menos 0, né? Porque aqui eu tenho um curto virtual, né? Então aqui é 0 volts. Então VA menos 0 sobre 5K mais VB menos 0 sobre, aqui o resistor do RB, né? 25K. E isso, essa soma vai me dar a corrente I, que vai ser 0 menos V0 dividido pela resistência de feedback, 250K. Eu posso cortar o K com K, né? E aí eu vou passar o 250 multiplicando para lá, ó. 250 dividido por 5, né? Esse 250, ó, ele vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui, né? Ó. Vai ficar 250 VA sobre 5. 250 sobre 5 dá 50. 50 VA. Duzentos e cinquenta vezes 25, aliás, 250 vezes VB dividido por 25 dá 10 VB. Isso é igual a menos V0. Então a minha equação de V0 aqui, né, vai ser o seguinte, ó, V0 é igual a menos 50 VA mais 10 VB. Aí ele disse que VA, ó, é 0,1, então vai dar, ó, menos 50 vezes 0,1 mais 10 vezes VB, que é 0,25. E aí eu vou ter um V0, finalizando aqui, 50 vezes 0,1, isso aqui dá 5. 10 vezes 0,25 dá 2,5. 5 mais 2,5 dá 7,5, então menos 7,5 volts. Essa é a tensão de saída desse amplificador somador. Certo? Ele obteve um ganho aí, um ganho. Né? Então a entrada foi 0,1 mais 0,25, digamos assim. Né? Zero, se a gente fosse somar puramente os dois valores, daria 0,35. 0,35. Só que 0,35 foi amplificado K vezes, né? 0,35 foi amplificado K vezes, o resultado deu 7,5, né? Desconsiderando aí o sinal, tá? Então, quanto seria o meu fator de amplificação? 7,5, isso é o resultado, né? Sobre 0,35. Então, seria... sem
explicitar diretamente na fórmula, só em termos desse resultado com esses valores específicos. Esse K aqui, por isso que eu não estou chamando de A, estou chamando de K. Esse K é para esses valores específicos aqui, tá? Então, esse K aí, ó, nessa situação específica, deu uma amplificação aí de 21,43 vezes, né? O ganho. Ganho específico, não é o ganho projetado para vários valores de VA e VB, não. Para esse caso em que VA e VB têm esses valores, o ganho específico foi de 21,43 vezes, né? Então a entrada foi 0,35, 21,43 vezes essa soma das entradas me deu 7,5 volts, só que negativo, tá bom? Só que isso aqui, ó, se eu mudar VA e VB, o K já não vai ser mais esse, tá? Por isso que eu não estou chamando de A. Não é um ganho demonstrável, né? Um ganho específico para esse caso, tá bom? Então esse é o circuito amplificador somador. E um exemplo aí do amplificador somador. Ok? Deixa eu só ver como é que está aqui o nosso tempo. Então, estamos com esse, aproximadamente em 56 minutos de aula, né? Muito bem, vamos aqui agora para o amplificador subtrator, também chamado amplificador de diferença. Aqui, ó. Amplificador, circuito amplificador, subtrator. Alguns livros chamam de amplificador de diferença. Diferença, não é diferencial, tá? É de diferença, ou da diferença. Vamos considerar agora esse amplificador. Vamos estudar aí o seu comportamento, tá? Então, eu vou fazer o desenho dele aqui. Aqui, ó. Aqui é entrada inversora, não inversora. Aqui eu vou ter na não inversora esses dois resistores aqui. Aqui uma fonte VB. Aqui, ó, na entrada inversora, eu vou ter um resistor e também uma fonte. Vou colocar assim, tá? VA. Aí eu tenho feedback, né? Feedback aqui, o RF. Como a gente já vem chamando ele. E aqui, ó, a saída do nosso V0, né? V0. Aqui eu vou ter RA. E aqui RB. Certo? Muito bem. Então agora nós vamos analisar essa configuração, chamada amplificador subtrator. Então, observe aqui, ó, nossa primeira análise vai ser aqui embaixo, tá? No que está ligado na entrada não inversora positiva aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui? Como não entra corrente para cá, certo? É 0 amperes, não é isso? Ó? Então, eu posso dizer, esse resistor aqui, ó, ele é chamado de RP. Então, eu posso dizer que esse circuito aqui, ele é série, né? É um circuito sério, ó. Não entra corrente, a corrente que passa pelo RB passa pelo RP. Então, eu posso dizer que eu tenho... eu quero saber qual é a tensão nesse ponto, porque a tensão nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de VT, né? Vai ser igual a tensão nesse ponto aqui, que eu vou chamar VP, porque é positivo, tá? É a tensão do positivo. Vai ser igual a tensão VN aqui em cima, não é isso? Naquela segunda
característica, ó. Então, quem vai ser o VP? Aí, ó. É o divisor de tensão. Como é que é a fórmula do divisor de tensão? A tensão VP, que é a tensão no resistor RP, vai ser RP sobre a resistência total, que é RB mais RP. Isso vezes, né, ó, a tensão total, não é assim? Divisor de tensão é assim que a gente faz. Se eu quero a tensão nesse RP, então vai ser RP sobre a soma, RP mais RB, vezes a tensão total, que é VB. Então esse é o VP. Né? Só que o VP, pelo curto virtual, ele é igual ao VN. E aí eu posso fazer a análise da corrente agora. Essa corrente que passa aqui pelo RA, I1, é igual à corrente que passa pelo RF, I2. Então eu posso fazer essa análise aí agora. Né? E I1 é igual a I2. Quem é o I1? I1 é VA, ó, é a DDP entre o RA, né? A corrente I1 é a corrente que está passando no resistor RA. Então, pela lei de Ohm, é V sobre R, né? Quem é a tensão na resistência RA? É VA menos VN. Então, ó, quem é I1 é VA menos VN sobre RA. Isso é igual ao que? A corrente em cima do RF. Então, vai ser VN, ó, menos V0 sobre RF. É isso? VN menos V0 sobre RF. E eu posso substituir o valor do VN aqui nessa expressão, ó. Posso substituir o valor do VN. Então, vai ficar assim, ó. VA menos VN, VN menos V0, né? Eu vou substituir o VN, vai ficar bem grande, né? Mas é isso mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou trazer para cá. Vai ficar aqui, ó. VA menos, então, maiúsculo, né? VN, né, ó. Quem é o VN? É tudo isso aqui, ó. RP sobre RB mais RP vezes VB. Tudo isso, né, ó, eu fiz o numerador aqui, ó. VA menos VN. Então, tudo isso dividido por RA. Esse A é maiúsculo, né? Eu estou misturando aqui, pessoal. Mas dá para entender, né? Só tem um A aqui. Onde tiver A maiúsculo ou minúsculo, você sabe que é dessa resistência ou dessa tensão. Isso é igual a VN, né? Ó, que é quem? RP sobre RB mais RP vezes VB, que é o VN, né? Menos V0 sobre RF. Eu quero isolar o V0, né? Eu quero isolar o V0. Então, eu vou passar esse RF para lá, ó. Vai multiplicando para lá. Então, vai ficar assim, ó. Esse RF multiplicando para lá, vai ficar, ó, RF sobre RA vezes VA, concorda? Esse RF vai multiplicar o VA, mas o VA está dividido pelo RA. Eu vou quebrar essa fração em duas, né? Tudo bem? Essa fração todinha aqui, ó. Essa fração todinha eu vou quebrar em duas. Vai ficar VA sobre RA menos isso aqui sobre RA, né? E o RF vai multiplicando, então vai ficar RF VA sobre RA menos RF RA vezes RP, RB mais RP, VB, né? Isso é igual ao que ficou do lado de cá, né? Ó. Ficou, ó, RP sobre RB mais RP
vezes VB menos V0. Vamos para cá agora. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que isolar o V0, né? Então, eu vou passar esse V0 negativo do lado de lá. E o que está do lado de lá, tudo isso aqui, eu vou passar para o outro lado. Então, ó, o V0, que é negativo, vai para lá positivo, vai ficar V0. Né? É igual. Aí, ó, desse lado de cá, isso aqui vai permanecer. Então, continua do jeito que está, ó. RP. Opa. RP sobre RB mais RP vezes VB, né? Aí desse lado de cá agora, o que vai passar para lá, né? Isso aqui é positivo, vai para lá negativo. Então vai ficar, ó, eu posso até primeiro passar o que tem B, né? Ó. Eu vou passar isso aqui primeiro, ó. Essa parte aqui tem VB, né? Vou passar para lá. É negativo, então vai para lá positivo. Então aqui mais, ó, RF sobre RA vezes RP sobre RB mais RP vezes VB, né? Isso aqui foi para o lado de lá. E agora isso aqui também vai para o lado de lá, menos RF sobre RA, VA. Posso colocar aqui o VB em evidência, ó, botando VB em evidência. Vai ficar assim, ó. V0 vai ser igual. Vamos lá, ó. Observe que o que nós temos aqui? Vamos olhar aqui, né? O VB eu posso botar em evidência. E o RP, RB mais RP também, né? Então eu posso botar tudo isso aqui em evidência. Ó. RP sobre RB mais RP, VB em evidência. Né? Se eu colocar em evidência, eu vou ter uma vez aqui, ó. Vai ter um parêntese aqui, ó. Uma vez, mais. Aí, ó, o que multiplica aqui, ó? É o RF sobre RA. Então aqui, ó, RF sobre RA vezes quem? Aí vezes RP sobre RB mais RP VB. Isso menos RF sobre RA VA. Ok, então chegamos nessa expressão. Vamos precisar de uma nova página. Então eu vou copiar essa expressão. Não, vamos levar para a próxima página. Para a gente analisar o fechamento dessa análise do amplificador subtrator. Vamos aqui, ó. Então, continuação, né? Amplificador subtrator. Ou de diferença, né? Você pode ter essas nomenclaturas. De diferença, tá bom, né? Dá para entender. A gente está só continuando, eu vou colar aqui para a gente continuar a nossa análise. A gente chegou nessa expressão, ó. Aí, nessa análise tem uma consideração aqui importante a se fazer. Qual é a consideração, né? Se considerarmos, ó, se considerarmos RF sobre RA igual a RP sobre RB. Vamos fazer essa consideração.
né? Então, RF sobre RA igual a RP sobre RB. Então, como é que vai ficar aqui essa conta, ó? Se eu fizer essa consideração, vai ficar assim, ó. 1 mais RP sobre RB, RP sobre RB mais RP. Só essa conta aqui, né? Ó, vamos analisar ela, como é que vai ficar. Então vai ficar, ó, esse RB, né, tirando a MMC aqui, ó, vai ficar assim, ó, RB mais RP em cima, sobre RB embaixo, né, o MMC aqui da RB. Pessoal, como é que é isso? É só fazer assim, ó, aqui vai ficar sobre RB, RB dividido por 1 da RB vezes 1 RB. RB embaixo dividido por RB dá 1 vezes RP, dá RP em cima. É um MMC, né, normal. Aí vezes, ó, RP sobre RB mais RP. Observe que eu posso cortar esse numerador com esse denominador. E aqui vai dar RP sobre RB, né? E aqui, ó, se eu analisar esse termo aqui, RF sobre RA é o próprio RP, ó, sobre RB. Então, como é que vai ficar o nosso V0? Vai ficar esse termo todinho, né? Usando essa consideração, lembra, né? Eu vou até circular aqui porque ela é importante, ó. Essa consideração aqui, ó. A gente fez essa consideração. A nível de circuito, vamos olhar já já o que é essa consideração. RF sobre RA, RP sobre RB. Já já a gente olha para ela. Vamos só finalizar aqui o raciocínio. Meu V0 vai ficar então RP. Meu V0 vai ficar o RP sobre RB vezes VB, né? Menos RP sobre RB vezes VA. Se eu colocar o RP sobre RB em evidência, RP sobre RB em evidência, vai ficar VB menos VA, e aqui a gente percebe claramente, né, que esse circuito amplificador, ele é realmente subtrator, ele atua na subtração dos sinais de entrada do amplificador. RP sobre RB, VB menos VA. Né? E aqui eu teria aquela observação, né? Que a gente teria... Observe que eu não tenho inversão, né? Então, o meu V0 vai ter o mesmo formato de onda do resultado dessa soma VB menos VA. E aqui eu teria um ganho, né? Opa. Esse ganho pode ser maior do que 1, eu tendo uma amplificação. Amplificação, né? Se o ganho for maior do que 1. Ou posso ter uma atenuação se o ganho for entre 0 e 1. Basta que o denominador seja maior que o numerador, né? Se o denominador for maior que o numerador, aí eu tenho uma atenuação. Então eu fiz essa consideração, né? RF sobre RA, RP sobre RB. Vamos só olhar no circuito o que é isso, né? RF, ó, sobre RA, RP sobre RB. Então, se eu fizer isso, se eu fizer, ó, da direita para a esquerda, né? Essas divisões e igualar, ó, a parte de cima RF sobre RA é igual à parte de baixo RF sobre RB, né? Então a divisão da parte de cima da direita para a esquerda é igual à divisão da parte de baixo da direita para a esquerda. Então eu consigo aí, se eu fizer essa consideração, chegar nessa expressão clara do efeito subtrator desse amplificador, desse circuito amplificador, né? Então, RF sobre RA, RP sobre RB. Professor, como é que é isso? RF sobre RA, digamos que dê igual a 3.
RF sobre RA. Digamos que eu considerei um RF de 10K e um RA de 1K. Dá 10, né? Então, meu RP sobre RB, para eu chegar naquela expressão de operação do circuito, também tem que ser igual a 10. Né? RF sobre RA deu 10, então RP sobre RB também tem que dar 10. Aí, se eu escolher um valor para RP, digamos, se eu escolher um valor para RB, né? Se RB for 1K, for 1K. Então, quem vai ser o RP? 1K vezes 10, né? Então, o RP vai ser 10K. Então, eu fazendo essa escolha adequada de resistores, eu vou fazer com que o meu circuito com amplificador operacional, ele trabalhe de acordo com essa especificação. Certo? E mais, né? Ó, e mais. Se eu fizer agora, ó, se fizermos se nós fizermos RP igual a RB, né? RP igual a RB, se a gente fizer isso, então o RF também tem que ser igual ao RA, concorda? Se a gente fizer essa consideração, né? RP igual a RB, então o RF tem que ser igual ao RA. E aí quem ficaria sendo o meu V0? RP é igual a RB, essa divisão aqui daria 1. Não é isso? Então, o meu V0 seria VB menos VA sem ganho ou com ganho unitário. A pura diferença dos valores. Beleza, pessoal? Então, oh, Jesus, vou fazer isso aqui. Deletar isso aí. Fazer a reta. Tá bom assim. Então, RF sobre RA igual a RP sobre RB, eu consigo ter uma subtração dos sinais de entradas amplificado ou atenuado pela fração RP sobre RB, né? E se eu considerar os valores iguais, RP igual a RB, que me daria RF igual a RA, eu teria a pura subtração dos sinais de entrada, né, das tensões de entrada. Então vamos ver aqui se a gente tem um exemplo aqui, né? Amplificador subtrator. Bom, de diferença, né? Também é chamado aqui, nesse livro que eu estou vendo aqui, também é chamado de diferencial, embora não tenha nada a ver com derivada, tá? Não sei se essa nomenclatura é a mais utilizada, mas nesse livro aqui também ele trata desse amplificador subtrator também de diferencial, tá? Você pode ver também essa nomenclatura. Então, deixa eu voltar aqui. Mas lembre, pessoal, esse diferencial não tem nada a ver com a derivada, não, tá? É a subtração. Né? Aqui também você pode, eu se fosse o tradutor não utilizaria esse termo diferencial para evitar confundir com derivada, tá? Mas os livros trazem também, né? Então nós temos aqui, ó, esse exemplo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver só que horas são aqui para a gente. Então já estamos aí com 1h20, né? Vamos trabalhar esse exemplo. Então, o exemplo diz o seguinte, aqui do livro. Exemplo.
projete um amplificador subtrator de diferença, né? Projete um amplificador diferencial, ele está chamando aqui de diferencial, tá? Que amplifique a diferença entre duas tensões, ou seja, ele quer que amplifique, então não é aquele nosso último caso, né? A diferença entre duas tensões por um ganho de 8. Um ganho de 8. Usando fontes de alimentação, usando fonte simétrica, de mais ou menos 8 volts. Ok. Então ele quer que eu projete um amplificador diferencial, que amplifique a diferença entre duas tensões por um ganho de 8. Eu não vou fazer aquela demonstração todinha de novo não, tá, pessoal? Então, ó, eu não posso usar essa expressão que a gente havia derivado, né? Por quê? Porque aqui, ó, a tensão V0, ela é a subtração das tensões de entrada sem ganho, sem amplificação. Eu não posso usar essa expressão. Eu tenho que usar essa aqui, ó. Então, V0 é RP sobre RB, VB menos VA. Então, meu V0 é igual a RP sobre RB, VB menos VA. E ele quer que o ganho seja de 8. Para eu ter um ganho de 8, o meu RP sobre RB tem que ser igual a 8, né? Para o meu ganho ser de 8. Então, ó, se eu, por exemplo, usar um RB de 1K, meu RP tem que ser de 8K. Se eu usar um RB de 1,5K, aí quanto é 1,5 vezes 8? 12K, né? Então, por exemplo, se eu usar um RB aqui, ó, dá redondo também, né? Se RB for 1,5K ohm, o meu RP vai ser 8 vezes 1,5K ohm. Ou seja, vai dar aqui um resistor de 12 kΩ, que também são resistores comerciais possíveis, né? Só que lembre-se, ó, o meu circuito, ele é dessa forma aqui, ó. Opa. RF sobre RA é RP sobre RB, né? Essa consideração que a gente fez, ó. RF mais RF sobre RA é igual a RP sobre RB. Então, eu teria que usar RF sobre RA nessa mesma proporção de 8. Então, eu poderia também usar, ó, um RF de 12K e um RA de 1,5K. Né? Da mesma forma, ó. Da mesma forma que eu fiz em cima. O do numerador, ó, deu 12. O do denominador deu 1,5. Então, eu repetiria a mesma proporção. Ó. O do numerador RF deu 12. E o do denominador RA, 1,5, que mantém a mesma proporção. Ó. 12 dividido por 1,5 me dá 8, a mesma proporção de cima. Então, essas seriam as resistências do projeto para eu ter um ganho de 8, né? De 8. 8 vezes.
certo? Então, essa aí seria a letra A. A letra A aí da questão seria essa. Deixa eu ver se daria para fazer a letra B. Bom, letra B, vamos lá, essa aqui é a letra A, né? A letra A é esse projeto, né? Vamos continuar aqui, vamos continuar esse exemplo. Então, a continuação do exemplo. Um exemplo. Considerando os resultados acima, se VA igual a 1 volt, VA é igual a 1 volt, qual faixa de tensões de VB, vírgula, qual a faixa de tensões em VB permitirá o ampliop operar na faixa linear. Ok, então é isso que ele quer saber. Bom, a gente já sabe o seguinte, a gente já sabe que o nosso V0, se eu substituir o RP e o RB que a gente calculou, então a solução, o nosso V0, eu sei que ele vai ser o quê? O RP, 12K, né? O RB, 1,5K, vezes VB menos VA, né? A gente já sabe que essa divisão aqui dá 8, então é 8 VB menos VA. Né? Então a gente já sabe que o nosso circuito amplificador está trabalhando assim, né? 8 VB menos VA. Para eu querer verificar se ele está operando na faixa linear, o meu V0 não pode passar dos limites de alimentação do ampliop. Então, o meu V0, né, ele tem que ser menor, né, menor do que 8, e o V0 tem que ser maior do que menos 8 para estar na região linear. V0 menor do que 8, então eu tenho que meu V0 é 8 VB menos VA, então vai ser 8 vezes VB menos o VA, que é 1, não, tem que ser menor do que 8, é isso? Então aqui eu vou ter 8 VB menos 8, menor do que 8. Então eu vou ter aqui 8 VB, né? Se eu somar 8 de ambos os lados, aí esse 8 vai embora e aqui vai 16, né? Se eu somar 8 de ambos os lados. Então vai ficar 8 VB menor do que 16, então VB menor do que 2 volts, né? Esse é um dos limites da operação de VB. Vamos agora para o VB maior do que menos 8. Então 8 VB menos 1 tem que ser maior do que menos 8. Aí, 8 VB, né? Se eu fazer o produto 8 VB menos 8, tem que ser maior do que menos 8. Se eu somar 8 de ambos os lados, né? Então, aqui é VB, né? Somando 8 de ambos os lados, vai dar 8 VB maior do que 0. E aqui, o meu 8 dividindo por 8 em ambos os lados,
meu VB tem que ser maior do que 0 volts. Então, a faixa é essa, ó, de operação que eu posso dar de entrada. Se a minha fonte de tensão VA for 1 volt, então a minha fonte VB tem que se situar entre 0 e 2 volts. Não pode ser maior do que 2 e nem menor do que 0. Essa aí seria a resposta da letra B. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. A gente viu mais alguns amplificadores, né? Na próxima aula vamos continuar nosso estudo de amplificadores. Deixa eu só ver que horas são aqui. 1h30, né? Então eu tive que... Acho que entrou um colega. Só comentar com ele aqui. Deixa eu ver quem foi. Foi o Natan, né? Oi, Natan. Eu vou precisar, Natan, hoje, né? Finalizar pelo menos a primeira parcela de trabalhos dos... Então, o que eu fiz, né? Eu gravei já, acabei de gravar essa aula aqui no Teams mesmo, eu estou gravando, né? Para Sim. disponibilizar e eu poder trabalhar nesses trabalhos que eu quero passar hoje. Pelo menos os trabalhos parciais, né? Aqueles trabalhos parciais. Porque os trabalhos que valem a maior parte da nota, eu tenho até a outra semana ainda para lançar. Mas esses trabalhos parciais eu queria lançar logo hoje, para vocês poderem começar a trabalhar no final de semana, né? E tudo. Aí, para eu poder ter esse tempo, eu resolvi gravar logo a aula, né? Então, eu gravei aqui no Teams, para a gente também não ter diferença de ambiente, né? E aí eu vou postar já já, assim que a gravação terminar, eu vou postar e eu vou mandar uma mensagem para os alunos dizendo que a videoaula está no portal, sabe? Para eu poder me concentrar na elaboração desses trabalhos. Pronto, então não vai ter aula hoje à noite ao vivo, né? Não, eu vou postar essa que eu estou terminando agora. Tu está saindo no finalzinho da gravação dela. Ah, ok. Foi que eu apareci agora para poder assistir a próxima aula. Pronto, tá bom. Mas tá Viu, bom. Nathan? Aí se tu quiser avisar para algum colega, eu vou mandar uma mensagem no portal. Aí eu fiz isso para que eu possa fazer os trabalhos e disponibilizar para vocês aqueles trabalhos menores. Beleza? Tá certo. Tá, eu vou finalizar aqui e vou postar lá já já a aula. Aí vocês podem assistir a aula, mas como é uma aula gravada, pode assistir logo hoje ou pode ir continuando, né, para não perder o embalo, ou pode assistir amanhã, talvez. Viu? Então eu vou parar aqui. Aí eu vou mandar uma mensagem para todo mundo.